Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Já deu para perceber que eu estou um pouquinho sem voz, não é mesmo? Mas tudo bem, vamos tocar o barco que hoje ainda é segunda-feira, então um bom início de semana para você. E olha só, hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral foi o responsável por liderar a expedição portuguesa que chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, uma data importante para nós brasileiros. E vamos começar a edição de hoje falando que a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a quarta morte por dengue deste ano em Catanduva. A informação foi divulgada no fim de semana e a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vítima é uma mulher de 65 anos que era moradora do bairro Bom Pastor. Ela tinha diabetes e hipertensão e ela teria morrido no dia 4 de abril. E os primeiros sintomas apareceram no fim de março. Lembrando que as duas primeiras mortes foram de mulheres registradas nos dias 21 de abril e 7 de março. E a terceira vítima é um homem com mais de 80 anos que morreu no dia 28 de março, praticamente uma morte por mês. E Catanduva já registrou até agora 1.800 casos de dengue este ano, de acordo com o painel de monitoramento do estado. E vamos falar de bastidores políticos, porque tem muita gente especulando quem será o vice do prefeito Oswaldo de Oliveira Rosa. Vários nomes têm surgido por aí, mas até agora nada de concreto, como o vereador da base aliada Nelson Toso, do PRD. Ele mesmo me disse pessoalmente que seu nome estaria sendo ventilado para uma possível indicação de vice-prefeito, mas o padre desmentiu essa informação. Outro nome que foi levantado aí nos bastidores políticos é do ex-vereador André Beck, que se filiou recentemente no Republicanos e olha, tem muita gente dizendo, e com convicção que inclusive se ele não sair de vice do prefeito, pode ser que ele saia pré-candidato a prefeito de Catanduva, Mas o presidente do Republicanos, o Dr. Matheus Picard, confirmou sim a filiação dele no partido, mas disse que o advogado Dr. André Beck se colocou à disposição e ainda estão analisando de que maneira ele pode ser mais aproveitado na sigla e que essa semana o partido deve se manifestar sobre o assunto. Já um outro nome que está sendo aí ventilado, apontado, é o ex-vereador Marcos Cripa, que era do PT, inclusive vocês se lembram, que ele foi candidato a vice-prefeito na última eleição da Beth Saão, que agora ele já não é mais de esquerda, saiu da esquerda, foi direto para o PL, o Partido do Padre, e estão dizendo aí que talvez ele possa sair como vice do Padre. A certeza mesmo é que ele está afiliado ao partido e deve concorrer às eleições deste ano. E o Cláudio Romagnoli? Tem gente apostando que ele continua como vice do padre, mas tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte e a gente fica aqui registrando tudo o que acontece nos bastidores políticos de Catanduva e região. A Polícia Militar prendeu em flagrante um dos autores apontados como um dos responsáveis por 4 roubos lá em Vila Roberto, distrito de Pindorama. De acordo com o boletim de ocorrência, 2 indivíduos armados de revólver roubaram um posto de combustíveis, levaram moto e ainda pertences de clientes. Depois, assaltaram um mercado e após aí uma discussão com o proprietário do estabelecimento, um dos assaltantes efetuou o disparo de arma de fogo, mas o tiro pegou de raspão na cabeça dele e felizmente ele está bem. E durante as diligências e com ainda o apoio da população, a PM localizou 2 motocicletas e um dos suspeitos, um homem de 42 anos, que tinha passagem já por roubo e permaneceu preso.
A polícia ainda procura o outro envolvido nos assaltos. E uma lanchonete em Itajobi também foi alvo de assaltantes na noite deste sábado, dia 20. 2 homens armados, um em cada canto da lanchonete, chegaram gritando, ameaçando os clientes que estavam ali e, como nós podemos ver nas imagens de monitoramento, um dos assaltantes agride um cliente que estava comendo lanche no balcão. Este senhor de roupa preta que aparece aí nas imagens, ele é agredido, cai no chão e as mulheres que estavam lá perto do caixa até tentaram esconder o dinheiro, mas foram ameaçadas e entregaram tudo o que tinham recebido naquela noite. Depois, todos que estavam na lanchonete foram obrigados a ficar na parte de dentro, até que os assaltantes fossem embora. A Polícia Civil investiga o caso. E no momento reclamação do dia, uma moradora do bairro Cidade Jardim mandou fotos e um vídeo que mostram a situação de abandono do local. Ela disse que mora em frente à rodovia e o mato está tão alto que nem dá para ver a rodovia mais. E que há 9 meses o bairro se encontra assim nessa situação de abandono. Segundo ela, vários animais peçonhentos estão aparecendo dentro da casa dela e ela pede uma ajuda. Nós entramos em contato com o meio ambiente e o diretor de meio ambiente, o Alcides, disse que vai lá essa semana fazer manutenção. E já que o assunto é reclamação, o repórter do Povo foi verificar a obra da SAEC, lá na rua 15 de novembro, esquina com a 7 de setembro. Obra essa que foi feita recentemente, na semana passada, e precisou ser refeita. A semana passada, a SAEC fez uma obra aqui, taparam o buraco, e hoje, já na segunda-feira, nós vemos aqui de novo um transtorno no trânsito e de novo o meu e o seu dinheiro sendo utilizado para fazer a mesma obra. Então, o povo, alô SAEC, o povo gostaria de entender o que está acontecendo. Não fica muito longe, aqui atrás de mim, 2 quadras para trás, em frente à Câmara Municipal, me parece que é a 4ª vez que abrem no mesmo lugar. Então é o meu e o seu dinheiro sendo utilizado várias vezes no mesmo lugar. A gente gostaria de saber o porquê isso está acontecendo. Tá aqui, ó, semana passada foi feita a obra aqui, essa suposta obra que a SAEC faz, tamparam, e hoje na segunda-feira já estão aqui refazendo novamente no mesmo lugar. Então assim, a pergunta que eu faço, você que está construindo uma casa ou fazendo uma reforma, tem um cano que passa lá embaixo, você precisa tirar. Você constrói o muro, aí depois você quebra o muro, quebra o alicerce, arranca metade do cano, faz de novo, depois tira de novo. Gente, o que está acontecendo com a gestão de Catanduva? A gente, é o nosso dinheiro, é o meu, esse dinheiro precisa ser tratado com respeito. Então, se a SAEC puder responder pra gente por que o nosso dinheiro está sendo utilizado mais de uma ou até mais de 2, às vezes em muitos lugares mais de 3 vezes no mesmo local, É essa a indignação do povo de Catanduva. Uma boa tarde, uma excelente semana, que Deus abençoe. E o Jornal CR News está com espaço aberto para todos os vereadores da nossa cidade virem apresentar à população o que foi feito neste período de 4 anos. É um balanço do governo deles e uma prestação de contas à população. E hoje vamos receber aqui o vereador Gleison Begali, do PRD. Gleison, seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite. Como vai? Oi, Natália. Obrigado pelo espaço. Queria dar uma boa noite a todos os seus ouvintes. E agradecer pelo espaço. Poder vir prestar contas desse mandato, desse período que estamos aqui no Legislativo Catanduvense. Uma honra muito grande. Trouxe até uma colinha aqui para poder dar uma olhada, porque para a gente poder fazer esse resumo, passar um pouquinho do que nós fizemos, do que trabalhamos, sempre importante a gente poder acompanhar. Graças a Deus temos bastante trabalho a mostrar. Eu queria dizer que inicialmente esses 3 anos, até acho que a gente pode dividir um pouco esse mandato dessa legislatura como um todo, que pegamos aí um período de quase 2 anos de pandemia. Então, primeiro 1 ano e meio, quase 2 anos,
foi de pandemia, então foi uma legislatura atípica do que tudo aquilo que a gente vinha acompanhando. Minha primeira legislatura, e já entrando como presidente da Câmara Municipal, e mesmo assim tendo que conviver com essa pandemia, com esse momento que foi uma coisa nova, inusitada para todos, né? Sem dizer da dificuldade pela qual toda a humanidade passou. Esses 2 primeiros anos, como eu disse, antes de falar do meu trabalho como vereador, quero também aqui destacar a minha atuação frente ao Legislativo. Tive a honra, né, o prazer de presidir a casa. E foram 2 anos de muita eficiência. Eu acho que é uma das marcas, né, do meu mandato foi a gestão com eficiência dos gastos públicos, onde nós tivemos a oportunidade de dar clareza e demonstrações claras de como gerir, de como administrar o erário. E é difícil, porque você começou vereador e já entrou na presidência, né? Eu não tinha experiência pública nenhuma. Exato. Né? Então já entrei como presidente da Câmara, meu primeiro dia de mandato eleito, no dia 1º de janeiro já eleito presidente da casa, e aí acumular, né, as funções de vereador e também de administrador da casa foi realmente um desafio. Mas eu acredito que nós podemos provas concretas de uma boa gestão. Fizemos o concurso público que há quase 30 anos não tinha na casa, conseguimos reduzir os cargos de livre nomeação, reduzimos em 10 cargos de livre nomeação, conseguimos também fazer a reestruturação dos cargos, corrigir os problemas que vinham com os assessores de gabinete. Enfim, foram várias as ações que culminaram aí na devolução de mais de 11 milhões no acumulado dos 2 anos ao Executivo, que pode sim verdadeiramente influenciar na vida do cidadão, investir na melhoria da cidade. E concluímos esses 2 anos com muita austeridade, com eficiência, enfim. Eu acho que foi uma forma de retribuir à população de Catanduva a confiança que nos deu frente a ter assumido, né, uma vaga no Legislativo Municipal. E dentro do trabalho, Natália, foram muitas as indicações, moções, projetos de lei. Então, antes de você começar aí com esse resumão, a gente já pode cronometrar, pode colocar os 5 minutinhos na tela. Olha, eu achei que já estava correndo 5 minutos. Não, vamos começar agora. Vamos lá, você então. Falou como presidente, como vereador, mas ainda não falou dos projetos. Então, a gente, a partir de agora, Cauane vai pôr aí na telinha 5 minutinhos para você comentar os seus projetos. Fique à vontade, vereador. Bem, nós foram 755 indicações. Indicações são documentos oficiais que passam pela Câmara que você indica serviços no município, que vão desde uma simples troca de lâmpada até sugestões para recapeamento, fazer guias, sarjetas, escoamento de água, enfim, qualquer tipo de serviço que demande do público, né, do setor público, pode ser alvo de uma indicação do vereador. Então, até a produção desse documento foram 755 indicações. Fizemos também 203 requerimentos. Requerimentos são parecidos com as indicações, só que eles esperam um retorno, uma resposta efetiva por escrito do Executivo. Então foram 203 requerimentos também solicitando informações junto ao Executivo. Foram 33 projetos de lei apresentados, 3 projetos de lei complementar e 4 decretos legislativos. Esse diz respeito mais ao exercício da função de presidente da Câmara. Foram 941 moções. O pessoal fala, nossa, tem mais moções do que às vezes indicações e requerimentos. Aí é importante frisar, porque às vezes é até alvo de alguma maldade de alguma pessoa. Muitas vezes você faz uma moção e você homenageia uma equipe toda. Então uma moção vira, na verdade, às vezes 20, 30 moções, né? Então daí, às vezes, 30 moções, às vezes se transforma em 400, 500 moções. Mas também é uma ferramenta justa e digna para você homenagear aqueles que fazem, trabalham por Catanduva e demonstram o seu trabalho em prol da coletividade. Bom, dentro dos projetos, Natália, logo no início nós fizemos um requerimento pedindo para estender o prazo para a solicitação da isenção do IPTU. Como era uma época de pandemia, muitos idosos não puderam ir até a prefeitura fazer o pedido, que estava tudo fechado, impossibilidade de andar de ônibus, e muitos perderam o prazo. Então nós fizemos um projeto de lei estendendo por mais um ano para que aqueles que tinham perdido o prazo para requerer a isenção no ano anterior pudessem fazê-lo no ano seguinte. Beneficiou muita gente aí necessitada. Também fizemos para reconhecer como exercícios de atividade física essenciais,
as atividades físicas, que era uma época que estavam se fechando as academias, e a gente estava naquela luta para que se pudesse fazer as atividades físicas, que tivesse espaço para isso. Então reconhecemos a atividade física como essencial para que as academias pudessem permanecer abertas. Aí você vê que a gente tem um período que a legislatura foi muito voltada para as questões da pandemia, né? Também fiz um projeto de lei que permitiu o convênio da prefeitura com os sindicatos e entidades de classe, principalmente relacionadas às questões de trânsito. Então, essas carteirinhas que autorizam você a tirar a licença para usar as vagas especiais, a prefeitura pode fazer convênio com entidades de classe e permitir que essas entidades emitam a carteirinha, facilitando assim a vida, muitas vezes, da pessoa, né? Geralmente do idoso, do deficiente físico, ou até mesmo pessoas que tenham filhos com transtorno e alguma coisa do tipo. Isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Na época que boa parte do comércio ficou fechado, indústrias, foi emitido o carnê de SSQN para que todos pagassem integralmente. Então fiz um projeto de lei para que pudesse reduzir essa cobrança de acordo com o período que ele ficou fechado. Então se ele era obrigado a fechar durante tal período, que esse período de obrigatoriedade de fechamento se transformasse em desconto no ISSQN. Essa foi uma lei, inclusive, que na época deu uma boa discussão, porque eu fiz ela em concomitante com o Executivo, né? Entramos num acordo para que pudesse fazer a lei, fiz a lei, foi aprovada na Câmara e chegou para a sanção do prefeito, o prefeito vetou. Aí a lei acabou voltando, né, para casa, derrubamos o veto, o prefeito entrou com uma DIN, ganhamos a DIN, a casa ganhou a DIN, e aí então as pessoas puderam, então, enfim, requerer essa isenção durante esse período. Muitos acabaram perdendo o prazo, ou muitas vezes já tinham pago com medo de ter que pagar alguma multa, acabaram sendo prejudicados, mas era um projeto também que beneficiou bastante pessoas, aí, bastante comércio em geral, né? Também declaramos de utilidade pública a Arcos, e também criamos a Semana do Terceiro Setor, beneficiando assim o terceiro setor catanduvense, que é uma luta, né, que a gente tem aqui na cidade para transformar a cidade numa referência do terceiro setor, enaltecendo assim a ação da Arcos, para que ela possa de fato se concretizar, se manter à frente aí, né, como uma entidade mãe, beneficiando aí tantas entidades e consequentemente a vida de milhares de pessoas aqui na nossa cidade. Criamos também a Casa da Capoeira através de projeto de lei, resgatando assim a cultura, a identidade, né, de munícipes, de pessoas, da cultura afrodescendente também. Criamos o Dia do Professor, homenageando assim a Maria José Belíssimo Ferrice, e em nome dela estendendo os cumprimentos a todos os professores, o mesmo com a cultura, criando categorias no projeto de lei, onde anualmente nós podemos homenagear os destaques da cultura catanduvense. Declaramos de utilidade pública a Viva, que é uma entidade que luta, né, em prol aí para o encerramento, né, para a cessação aí das pessoas, ou ao menos amenizar essas tentativas de suicídio. A Viva tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido. E também declaramos de utilidade pública a Orquestra Escola de Catanduva, que também é uma entidade que beneficia muitas crianças e jovens, ensinando aí a cultura através de instrumentos musicais, enfim, fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Catanduva. E por fim, são tantas outras leis, mas para que possamos encerrar, nós fizemos um projeto de lei onde obriga, né, o Executivo a colocar o QR Code nas placas de obras, para que o munícipe possa, com o seu celular, fazer a leitura desse QR Code e ser levado para uma página de internet da própria prefeitura, onde ele pode ter mais informações sobre aquela obra que está em andamento. A gente sabe que as placas hoje elas passam informações, são informações muitas vezes bastante enxutas, né, resumidas, porque aqueles valores, aqueles prazos que aparecem lá, muitas vezes são alvos de aditamento, de prorrogação, de alteração contratual. Então, uma vez sendo levado para esse espaço virtual, o munícipe poderá ter um acompanhamento muito mais eficiente de tudo aquilo que está acontecendo nas obras. E por fim, a gente criou também a Semana do Brincar, que é uma semana onde privilegia aí o lúdico, para que as crianças possam se descobrir novamente o quão importante é na infância, né, poder brincar e se descobrir enquanto crianças, numa época de tanta tecnologia. São tantos outros, viu, Natália e ouvintes, projetos de lei e outras coisas, mas em virtude aqui do nosso tempo,
a gente agradece o espaço e também nos colocamos o gabinete sempre à disposição para que nós possamos dar maiores esclarecimentos a todos vocês. Bom, já que você falou aí sobre atendimento à população, gostaria que você deixasse um telefone, né, para que os eleitores, o público, o pessoal de Catanduva, que precisar do vereador Gleison Megali, então, qual o telefone que pode estar te procurando? Gleison? Olha, eu vou deixar o meu próprio telefone, Natália, meu telefone particular, que o DDD é 17, obviamente, 99613 5095. Estou sempre à disposição para atender os munícipes. Bom, Cauane vai deixar aí na telinha o número então para vocês. Gleison, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que é muito esclarecedor, né, o vereador vir aqui falar o que foi feito, esse balanço do governo, essa prestação de contas, né, à população, e também é importante para que a gente saiba quais são os nossos direitos, quais as leis que já estão valendo aqui, as leis municipais. Então, muito obrigada, viu, Gleison, pela sua participação aqui no CR News, é sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Natália, e estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço e precisando sempre às ordens. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. E durante a semana nós receberemos os vereadores Maurício Gouveia, do PT, Nelson Toso, do PRD e Alan Automóveis, do PP, que já confirmaram a presença aqui no jornal CR News. E eu me despeço de vocês, muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.